Passamos ao ponto 3 da Ordem de Trabalhos, que consiste no debate de 4 projetos de resolução, Partido Socialista, Bloco de Esquerda, PCP e PEV, todos eles incidindo sobre as condições de trabalho e a regulamentação do trabalho em call center. Antes de dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, informava só aos senhores deputados que 3 minutos são 3 minutos. Tolerância são 15 ou 20, não é 1 minuto, portanto eu cortarei a palavra a partir daí. Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, faz favor. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, passados cerca de 3 semanas do debate de atualidade sobre esta matéria que foi agendado pelo Partido Socialista, voltamos hoje a debater propostas em torno do setor dos call centers. É sempre bom quando a Câmara reforça debates e projetos para uma maior justiça nas relações laborais, procurando soluções que melhorem a vida de quem trabalha. O Partido Socialista reafirma hoje a sua disponibilidade para regulamentar esta profissão e queremos fazê-lo, como se diz em linguagem popular, sem colocar o carro à frente dos bois. Queremos conhecer para melhor agir, estudar para depois intervir, não fazendo tudo ao mesmo tempo para evitar que tudo fique na mesma. Os call centers empregam hoje mais de 80 mil trabalhadores em muitos setores distintos de atividade, mas conhecemos muito pouco sobre eles. Não sabemos muito sobre eles e por isso queremos respostas para várias questões que se relacionam com este setor. O trabalho na maioria dos call centers é exercido de forma ininterrupta por longos períodos de tempo em cada jornada, com implicações na duração e na qualidade das pausas, mas que vai muito para além disso, com questões de segmentação, de tarefas repetitivas, de especialização, de execução de tarefas com pouca autonomia, que provocam uniformização, desgaste psicológico, grande exigência física e emocional. A tudo isto acrescem várias denúncias e relatos de recurso a muito trabalho temporário e à existência de uma larga franja de baixos salários. Para o Partido Socialista é muito importante substituir este modelo onde mais lucro corresponde a menos salário por um modelo com mais justiça e mais redistribuição. Queremos mudar esta realidade e para a mudar precisamos de saber onde é que estão estas más práticas, identificá-las, isolá-las e criar condições para que sejam eliminadas. Para isso, é fundamental conhecer o espaço onde estas atividades são exercidas e as relações laborais estabelecidas, as condições de higiene e segurança, a ergonomia, o respeito pelas normas de descanso, estabilidade dos horários e entre muitas outras dimensões. É isso que pretendemos com este projeto de resolução. O PS propõe que o Governo, através do Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, elabore um estudo sobre a realidade dos call centers em Portugal, que seja centrado nas dimensões relevantes para o bem-estar físico e psicológico dos trabalhadores. Damos assim um passo muito relevante para que em breve consigamos regulamentar a profissão, tendo por base uma radiografia social e laboral fidedigna, envolvendo o maior consenso possível com a Assembleia, o Governo e os parceiros sociais. É na resposta a estes trabalhadores que o Partido Socialista dá o tiro de partida para a regulamentação do setor em Portugal, com um estudo a que o Governo fica obrigado, caso, como esperamos, o nosso projeto possa hoje ser aprovado. Não podemos aceitar que más práticas manchem todo o setor e não admitimos que ele se mantenha como uma espécie de lado negro das relações laborais em Portugal, porque isso não é justo, isso não é digno e isso certamente não corresponde à visão de competitividade em que acreditamos que a nossa economia deve assentar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, desde logo pelo exemplo de contenção que nos deu. E agora a palavra ao Sr. Deputado, à Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sra. Deputada.
Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, desde o início deste ano, este é o terceiro debate parlamentar sobre os problemas que assolam os e as trabalhadoras de call center ou centros de contacto, o que denota bem a importância do tema. E este setor de atividade existe no nosso país há pelo menos 2 décadas e é inegável que a sua evolução andou lado a lado com a evolução de empresas de trabalho temporário e de prestação de serviço ao outsourcing. E logo por aí, enquanto modelo de trabalho, isto significa que é um setor que cresceu a par com práticas de precariedade. E exatamente por ser um setor que terá mais de 80 mil trabalhadores, merece ser olhado com atenção, tanto pelo modelo de trabalho que preconiza, como pelas condições de trabalho, de um trabalho exigente física e psicologicamente. E achamos que todas as profissões merecem dignidade, por isso mesmo é preciso agir sobre aquelas que ainda não têm regulamentação. E, senhores deputados, senhor deputado Tiago Barbosa Ribeiro, há problemas bem identificados por trabalhadores e por sindicatos. Horários de trabalho que não se compadecem com o ritmo exigido, pausas demasiado curtas, clima potenciador de assédio moral em nome de competitividade e de metas, doenças do foro auditivo, respiratório, ergonómicas e psicológicas, onde o burnout tem uma grande incidência. Mas o Bloco de Esquerda tem feito um caminho de vários anos de combate à precariedade e, como alguns têm tentado dizer nestes debates, não descobrimos que existem call centers há 1 ou 2 anos ou que existem problemas laborais neles ou apenas que agora tínhamos apresentado propostas. Não! Temos feito caminho desde o primeiro momento em que colocámos o debate sobre a precariedade nesta Assembleia, bem como várias propostas, algumas já em especialidade no combate à precariedade com influência neste setor. Mas para esse setor apresentamos um projeto que tem propostas importantes. Primeiro, porque uma ação nacional inspectiva permite identificar os locais onde não está a ser respeitada a lei e regularizar as situações, permitindo, por outro lado, ter uma informação nacional para criar planos de intervenção em conformidade. Em segundo lugar, porque é de mais evidente hoje, para os vários atores do setor, que há um problema de falta de regulamentação. E esta, não existindo, desprotege mais de 80 mil trabalhadores e trabalhadoras, seja na higiene e saúde no trabalho, seja nos horários de trabalho que não se coadunam com a penosidade da profissão, e basta ir a 2 ou 3 países para perceber que no Brasil ou em Itália, por exemplo, é proibido trabalhar mais de 6 horas diárias nesta profissão e tem pausas fixas obrigatórias, o que não acontece em Portugal. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, achamos que é urgente regulamentar a profissão em contact center, porque é urgente dar respostas a problemas que muitos e muitas vivem há décadas no nosso país. Existem estudos académicos sobre os problemas identificados em Lisboa, em Coimbra, estudos internacionais. Existem relatos e denúncias dos sindicatos e trabalhadores. E, portanto, achamos que não é verdade que não seja uma realidade conhecida. Falta a regulamentação que hoje se propõe, tal como a fiscalização que permita o cumprimento de direitos laborais essenciais. Não deixaremos de responder à responsabilidade que nos cabe e avançar nesta matéria em prol dos trabalhadores e das trabalhadoras. Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Pires, e por se ter mantido dentro dos limites da tolerância. Sra. Deputada Rita Rato, agora, do PCP. Faz favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Hoje voltamos a discutir as matérias relativas à criação e à regulamentação da profissão do operador de call center e queria começar por dizer, Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, que não é verdade que se conheça pouco. Aliás, sobre este setor conhece-se muito e o que se conhece não é boa coisa. E por isso também se conhece há vários anos. E aquilo que sabemos é que o setor dos call centers foi um tubo de ensaio para a subcontratação e para o afastamento da contratação coletiva a trabalhadores que respondem a necessidades permanentes. Não é verdade que se conheça pouco e não é verdade que não tenha existido intervenção por parte das organizações representativas dos trabalhadores para que a autoridade para as condições de trabalho interviesse, se conhecesse melhor e se combatesse a exploração destes trabalhadores. Queria também dizer que este é um setor marcado pela precariedade, pela subcontratação, pelo salário mínimo nacional e por existirem cerca de 80 mil trabalhadores neste país que respondem a grupos económicos, que amassam os seus lucros, mas sobrevivem com o salário mínimo nacional, mas com funções e trabalho altamente qualificado. E queria também por isso dizer que, no nosso entendimento, no momento em que discutimos hoje a criação e a regulamentação da profissão, isso só deve existir
em coerência com o aumento dos salários, do combate à precariedade e com a defesa da contratação coletiva. Porque, Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, permita-me também que lhe diga que neste debate não vale a pena, creio eu, dirigir-me ao PSD e ao CDS, mas ao PS, para lhe dizer o seguinte: criar e regulamentar a profissão deve ter como objetivo, em primeiro lugar, valorizar salários e combater a precariedade. Há setores onde hoje no nosso país, não estando criada ainda a profissão, é possível valorizar salários. Vou-lhe dar 2 exemplos: Fidelidade e call center da Fidelidade e call centers da Fidelidade e os call centers da EDP. Existe contratação coletiva. O que é que impede hoje de aplicar a contratação coletiva, aumentar os salários destes trabalhadores, aplicar o acordo da empresa de cada uma destas empresas? A falta de vontade das entidades patronais. Só isso é que impede. Não é por não existir neste momento a profissão que não se aplica à contratação coletiva. É porque o patronato não quer continuar a ter trabalhadores que garantem funções permanentes dos grupos económicos, mas ganham o salário mínimo nacional, têm horários de trabalho desumanos e não têm condições de trabalho ao nível, por exemplo, dos equipamentos pessoais, que são transmissíveis e que, por isso mesmo, não são equipamentos pessoais de trabalho. E por isso, Sr. Presidente, fazendo um esforço de cumprimento dos horários, porque compreendemos as várias matérias que estão hoje aqui em discussão, o que queremos dizer é isso: o PCP cá estará para lutar pela criação e pela regulamentação da profissão, tendo sempre como perspectiva o combate à precariedade, o aumento dos salários, as 35 horas para todos os trabalhadores, porque isso é condição de desenvolvimento do país e defesa da vida destes trabalhadores. Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Rata, e muito obrigado também pelo cumprimento do período de tempo de intervenção. Sr. Deputado José Luís Ferreira, Partido Ecologista aos Verdes, faz favor. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, os call centers ou centros de contacto tornaram-se um meio privilegiado de contacto entre as empresas e os cidadãos, sendo até notória as situações em que esse contacto é realizado exclusivamente por telefone. Ora, esta nova realidade levou, por um lado, ao encerramento de muitas lojas físicas e ao consequente despedimento de trabalhadores e, por outro, a um aumento significativo dos trabalhadores nos centros de contacto. No entanto, esta profissão não se encontra regulamentada em Portugal, o que acaba por promover um conjunto de problemas e de injustiças. De acordo com os dados disponíveis, estima-se que em Portugal existam cerca de 100 mil operadores nos centros de contacto. Sucede que a grande maioria destes trabalhadores são contratados por empresas de prestação de serviços ou empresas de trabalho temporário, apesar de haver uma necessidade permanente destes profissionais. É este o mecanismo utilizado pelas empresas para pagarem salários baixos e negarem um conjunto de direitos, responsabilizando-se das obrigações que têm relativamente aos seus trabalhadores. Efetivamente, há operadores que trabalham nestes centros de contacto que passam anos a satisfazer as necessidades das empresas, mas saltando de empresa para empresa, sem conseguirem ter um vínculo efetivo e direto com a empresa a quem prestam um trabalho indispensável e cujas necessidades são de facto permanentes. Na sua grande maioria, estes trabalhadores oferem salários muito baixos, enquanto as empresas têm cada vez mais lucros. Quer isto dizer que, a par do crescimento destas empresas e dos seus lucros significativos, aumenta a precariedade e a instabilidade dos trabalhadores, não sendo reconhecidos muitos dos seus direitos. Importa ainda clarificar que esta não é uma atividade profissional temporária, nem exclusiva de jovens à procura de primeiro emprego, porque há pessoas que fazem toda a sua carreira nestes centros de contacto sem nunca conseguirem o mínimo de estabilidade desejável. Para além disso, lidam habitualmente com ritmos de trabalho intensos, com falta de pausas e trabalho por turnos, a que se junta a pressão por parte das empresas para que os resultados sejam cumpridos, sem ter em conta as necessidades e os direitos desses trabalhadores. Face a este quadro, os Verdes pretendem dar o seu contributo através do presente projeto de resolução, como forma de procurar resolver os problemas com que os trabalhadores deste setor se deparam. É verdade que há um longo caminho a percorrer, mas também é verdade que é preciso começar o quanto antes a dar resposta aos problemas que afetam atualmente milhares de trabalhadores dos centros de contacto. E, na perspectiva dos Verdes, dar resposta não é fazer estudos, mas sim avançar no sentido de garantir a concretização de direitos laborais, a valorização da profissão e, sobretudo, o equilíbrio entre a vida profissional
e familiar destes trabalhadores. É este o propósito da iniciativa legislativa que os Verdes hoje trazem para discussão. Muito obrigado, Sr. Deputado José Luís Ferreira. Melhor era difícil, tinha 3 minutos, gastou exatamente 3 minutos. Com a intervenção do Sr. Deputado José Luís Ferreira, terminam as apresentações dos projetos de resolução e agora, para intervir, tem a palavra o Sr. Deputado Álvaro Batista, do Partido Social Democrata. Faz favor, Sr. Deputado. Excelentíssima mesa. Senhores deputados, Senhor Presidente, este é mais um debate motivado pela consciência pesada do PS e da esquerda radical. PS que nunca assume responsabilidades, esquerda radical que também não quer comprometimentos, só quer continuar a barafestar e a prometer o que não consegue fazer. Consciência pesada das esquerdas, porque, tendo prometido reduzir a precariedade laboral, fizeram precisamente o contrário. Hoje há em Portugal quase 900 mil trabalhadores precários, mais 73 mil do que em 2011, quando a Troika chegou ao país. Com o governo das esquerdas, 1 em 4 trabalhadores portugueses são precários. Consciência pesada porque há hoje nos call center mais de 80 mil trabalhadores, quase todos precários, que se queixam de condições de trabalho insalubres, queixam-se de falta de fiscalização, queixam-se que o atual governo não fez nada por eles. Queixam-se trabalhadores e sindicatos da falta de ergonomia, de assédio moral, de instalações insalubres, de problemas respiratórios, de dificuldades auditivas, de elevados índices de depressão, de problemas na visão e nas cordas focais. Queixam-se, mas o PS e a esquerda radical nunca quiseram saber. Consciência pesada das esquerdas por andarem há anos a fazer ouvidos de mercador. Agora, em vez de obrigarem o Governo a cumprir as suas obrigações, obrigá-lo a regular a profissão, a fiscalizar e sancionar os abusos, o PS e a esquerda radical querem enganar os trabalhadores. Enganá-los com promessas de estudos e conselhos ao Ministério do Trabalho. Não sendo os problemas de agora, o Governo teve o tempo todo, desde o início da legislatura, para estudar os problemas destes trabalhadores. Se não o fizeram, foi porque não quiseram. Porque não o fizeram, devem uma explicação aos 80 mil trabalhadores dos call center. Não lhes atirem com engodos e promessas, porque fartos de conversa andam eles. Senhores deputados das esquerdas, conseguem explicar aos sindicatos e aos trabalhadores porque é que a precariedade aumentou com o vosso governo, nos call center e em tudo o resto? Conseguem explicar a estes trabalhadores porque é que só agora é que se lembraram deles? Expliquem-lhes já agora porque é que, governando há quase 4 anos, ainda não fizeram nada por estes 80 mil trabalhadores. E agora preferem fazer teatros em vez de resolverem os problemas destas pessoas. Hoje já toda a gente sabe que projetos de resolução não servem para nada se o Governo não os quiser cumprir. Toda a gente sabe que quando as esquerdas não sabem ou não querem resolver os problemas, prometem estudá-los. Porque é que preferem empurrar com a barriga os problemas destes 80 mil trabalhadores em vez de tentarem resolvê-los de forma séria? Todos sabemos que a esquerda é assim. Muita parra e pouca uva. Mas também sabemos todos que estes trabalhadores merecem melhor. Disse. Obrigado, Sr. Deputado Álvaro Batista. A palavra agora em nome do CDS-PP ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro, que, sendo membro da mesa, seguramente cumprirá com rigor o tempo que lhe está destinado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por dizer, senhoras e senhores deputados, que o CDS considera que o trabalho em call center tem uma penosidade própria e que hoje em dia é uma atividade económica bastante relevante
deixando de ser apenas um trabalho desempenhado por trabalhadores em tempo parcial para passar a ver quem o tenha como atividade principal. Ora, estamos a discutir hoje de novo o trabalho em call center e queremos sublinhar desde já que o estamos a fazer no final da legislatura. PS, Bloco de Esquerda, PCP e Verdes apresentam vários projetos de resolução dirigidos ao Governo, mas PS, Bloco de Esquerda, PCP e Verdes são exatamente os mesmos partidos que apoiam este Governo que está em funções e que se aproxima agora do final da legislatura. Ora, e o que é que acontece durante este debate? PS, Bloco de Esquerda, PCP e Verdes acusam-se mutuamente de nada terem feito ao longo da legislatura. Pois é verdade, nada foi feito ao longo da legislatura em favor dos trabalhadores de call center e a responsabilidade é toda ela vossa. PS diz estude-se, Bloco de Esquerda diz regulamente-se, PCP diz estude-se, inspecione-se e regulamente-se. Senhoras e senhores deputados, tinham a obrigação de o ter feito ao longo de toda esta legislatura e os senhores o que sabem é que é este o Governo que apoiam, são estes os orçamentos que apoiam e que nada resolveram até hoje. E, portanto, os senhores são os responsáveis porque os senhores é que governam. E não posso deixar, para concluir a minha intervenção, de lembrar tempos em que o PS tinha um primeiro-ministro que inaugurava call centers. Eram os tempos do engenheiro Sócrates. E o que dizia o senhor engenheiro Sócrates na altura em que inaugurava call centers? Dizia, por exemplo, que começar o ano político a inaugurar um call center é, no mínimo, uma silly rentrée. Agora, aquilo que eu constato com os senhores e senhoras deputados é que a silly season já não é a seguir às férias ou durante as férias. A silly season é mesmo muito antes das férias. A silly season é aquele tempo em que os senhores vivem ao longo desta legislatura. E, portanto, os senhores são responsáveis, os senhores deveriam já ter resolvido este problema há muito e, por isso mesmo, chorar lágrimas de crocodilo neste momento da legislatura não passa disso. Chorar lágrimas de crocodilo. Disso. Muito obrigado, Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Nada como um membro da mesa para dar o exemplo. Para encerrar o debate, tem agora a palavra, em nome do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Umas palavras finais neste debate. Bom, relativamente às intervenções do PS e do CDS, de facto, não há muito mais a acrescentar porque o contributo para este debate é zero. É zero nas propostas, que não existem, e é zero no contributo para o debate, que aliás é muito semelhante a todos os outros debates, ao menos faça essa justiça, porque independentemente do tema em discussão, quando se trata de matérias laborais, o PS e o CDS é mais ou menos o mesmo e não acrescentam muito às discussões que estamos a ter, ao menos têm incoerência nessa falta ao debate que registamos. Têm incoerência nessa falta ao debate. Porque quando foi preciso combater o assédio no trabalho, que abrange também os trabalhadores, dos call centers, os senhores não acompanharam. Quando foi preciso aumentar o salário mínimo, 95 € ao longo desta legislatura, os senhores disseram que ia aumentar o desemprego. Quando foi preciso combater a precariedade, nomeadamente com o PREV-PAP, os senhores votaram contra. Quando foi preciso aumentar, e reforçamos, a responsabilidade subsidiária dos trabalhadores afetos a empresas de trabalho temporário, os senhores não só votaram contra, como disseram, vejam lá, que a lei seria inconstitucional. E, portanto, os senhores não têm passado para falar sobre esta matéria e, portanto, não têm futuro para acrescentar às propostas que aqui estamos a debater. Relativamente ao consenso que eu creio que existe em quem efetivamente quer trabalhar esta matéria, eu creio que nós precisamos de entregar este estudo ao Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Nós temos a percepção que existem muitos problemas neste setor. Como trabalham as pessoas, quanto recebem, que tipo de contratos têm, como é o seu ambiente de trabalho, que problemas e doenças resultam da sua atividade, quantos precários existem. Nós temos uma ideia, nós sabemos que são más condições, todos nós temos essa percepção, mas precisamos de saber com rigor aquilo que estamos a discutir para que possamos com rigor regulamentar e não dar um passo maior do que a perna para que depois esse trabalho que queremos e devemos fazer seja desfeito num futuro
que esperamos que seja distante. Aliás, não existe sequer nenhuma contratação coletiva no setor. É importante que ela seja dinamizada em matérias preferenciais a serem tratadas em negociação coletiva e, portanto, é esse o caminho que o Partido Socialista quer dar e é esse o contributo que damos à solução para os trabalhadores, que os trabalhadores têm e as expectativas genuínas que depositam nas soluções que podemos apresentar nesta Câmara. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro. Passamos então agora ao ponto 4 da ordem de trabalhos,